Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, como vocês viram nas semanas anteriores aí do PET Volume 7, a gente está trabalhando aí com reconhecimento espacial de pirâmides e cônes, ou seja, a gente está observando algumas características sobre esses dois sólidos, ok? E assim como a gente fez para os cilindros e para os prismas, e como a gente determinou a seção transversais em prismas e cilindros, a gente vai fazer também para pirâmides e cones e observar o que acontece quando a gente tem aí, então, um plano intersectando uma pirâmide e um cone de forma paralela à base. E o que a gente obtém com isso, ok? Bom, então vamos lá. Bom, então a gente tem o seguinte, que seção transversal de uma pirâmide é a região obtida pela interseção da pirâmide com um plano paralelo ao plano de sua base. Então vejam o seguinte, pessoal, quando eu estou dizendo então de seção transversal, qual que é a situação que a gente tem? A gente tem uma pirâmide, certo? E um plano interceptando essa pirâmide, de que forma? Esse plano é paralelo ao plano que contém a base dessa pirâmide. Então, o que é a seção transversal? A seção transversal é justamente a interseção desse plano com a pirâmide. E vocês vão notar que a interseção desse plano com a pirâmide é essa região aqui. Okay? Toda essa região aqui, ó, que representa, no caso dessa figura aqui, o hexágono. Então, a seção transversal desse plano com a pirâmide é essa região aqui, é esse hexágono aqui. Certo? Essa é a região comum entre os dois objetos, que é o plano e a pirâmide, certo? Vocês vão observar o seguinte, que todas as seções transversais de uma pirâmide são polígonos semelhantes ao polígono que constitui a sua base. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que essa seção aqui transversal, quando você pega aí uma pirâmide e passa um plano cortando por essa pirâmide de tal forma que esse plano é paralelo ao plano da base, essa região que você obteve aí, que é a interseção do plano com a pirâmide, ela é semelhante ao polígono da base, certo? Então vejam que no caso dessa pirâmide aqui, se o polígono da base é um hexágono, essa região aqui, que é a seção transversal, ela também vai ser um hexágono. E eles vão ser semelhantes. O que significa que eles são semelhantes, pessoal? É que eles são o mesmo polígono. Só que no caso, como a gente está trabalhando aqui com pirâmides, é que esses polígonos eles são semelhantes. Eles não estão nas mesmas medidas que o da base, mas eles são proporcionais, certo? Então, eu estou dizendo para vocês que, além dessa região aqui ser a mesma figura da de baixo, ou seja a mesma figura do polígono da base, eles são semelhantes, ou seja, eles são exatamente a mesma figura, com exceção de suas medidas, certo? Você vai ver que esse hexágono aqui é o mesmo desse, só que em uma escala menor. Ele é proporcional. Você vai ver que a medida desse lado em relação a esse é a mesma desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse e desse para esse, certo? Então, quando eu falar em polígonos semelhantes, quer dizer que eles são a mesma figura, só que eles estão em escalas diferentes, certo? Vocês vejam que esse daqui é uma escala menor do que esse. Certo? Então, notem o seguinte, sempre quando você tiver aí uma pirâmide sendo interceptada por um plano que não esteja contido na base, ou seja, que não esteja passando pelo plano da base, você sempre vai obter aí um polígono regular, um polígono que é semelhante ao polígono da base, certo? Ser semelhante quer dizer que ele representa o mesmo polígono, certo? Ou seja, se a base é um hexágono, a gente vai ter um hexágono na seção transversal também. Se a base é um triângulo, a seção transversal também vai ser um triângulo. Se a base for um quadrado, a seção transversal também vai ser um quadrado. Isso acontece quando? Quando você pega uma pirâmide e intercepta ela por um plano paralelo ao plano da base. Ok? Vocês vão notar o seguinte, pessoal, que feita uma seção transversal de uma pirâmide, ou seja, feita uma seção transversal de uma pirâmide, o plano paralelo ao plano de sua base separa a pirâmide em dois poliedros. Então vejam que quando você pega essa pirâmide aqui, que ela é uma pirâmide hexagonal, certo? Pois sua base é um hexágono. E você intercepta ela por um plano,
de tal forma que esse plano é paralelo ao plano da base, você viu que esse plano vai dividir a pirâmide em dois sólidos, em dois poliedros, certo? O poliedro de cima, pessoal, é uma pirâmide que é semelhante à pirâmide original. Você vai ver que essa pirâmide aqui que você formou, que está aqui em laranja, pessoal, ela é a mesma pirâmide que a pirâmide original, só que ela está em escala menor, certo? A outra parte, pessoal, a parte de baixo aqui, no caso dessa figura, a gente tem esse poliedro chamado de tronco de pirâmide, certo? Então, continuando aqui para vocês. Um desses poliedros é uma pirâmide semelhante à pirâmide original, que foi o que eu disse para vocês, certo? E o outro é um tronco de bases paralelas. Como esse plano é paralelo ao plano da base, quer dizer que essas bases aqui, então, são paralelas. Então, vejam que quando você tem um plano interceptando aí uma pirâmide, de forma paralela ao plano da base, você vai ver que esse plano divide a pirâmide em dois outros sólidos. Uma, a de cima, que é o cume aqui, ela é uma pirâmide que é semelhante à pirâmide original, ou seja, ela é a mesma pirâmide, só que em uma escala menor, certo? E a parte de baixo a gente chama aí de tronco de pirâmide. Uma das características dela é que tem duas bases, só que essas bases são paralelas e uma é menor do que a outra, certo? Mas elas são polígonos semelhantes, ok? Então, beleza. Então, a gente vai ver aqui alguns elementos do tronco de uma pirâmide, ok? Bom, a gente tem, num tronco de pirâmide, a base maior, que vejam que essa base maior, que é essa daqui, nada mais é que a base da pirâmide original, certo? Sempre quando vocês imaginarem um tronco, pessoal, de pirâmide, o nome já fala, certo? Tinha uma pirâmide por trás disso. Okay? Então, vejam que a base maior do tronco da pirâmide é a base da pirâmide original, ok? Bom, a gente tem a base menor, que é a seção transversal da pirâmide. A gente viu que para obter um tronco de pirâmide, a gente precisou pegar uma pirâmide e interceptar por um plano, certo? E a parte de baixo é o tronco de pirâmide. Vejam que a base menor aqui é a seção transversal. Quando você passa o plano pela pirâmide, a interseção do plano com a pirâmide corresponde à seção transversal e, no caso, também a base menor do tronco da pirâmide. Ok? E a gente tem, como é que a gente define a altura de um tronco de pirâmide? Pessoal, a altura de um tronco de pirâmide é a distância entre os planos que contêm as bases. Então, você sabe que tem um plano que contém a base de cima, que é a base menor, e um plano que contém a base de baixo. E esses planos eles são paralelos, certo? Porque as bases a gente sabe que são paralelas. Ok? Então, a distância entre esses dois planos dá a altura desse seu tronco de pirâmide, certo? Então, vejam que a altura desse tronco de pirâmide aqui, ó, é dessa distância a essa, que é a distância do plano que contém a base menor, ou seja, a seção transversal, e o plano que contém a base da pirâmide original, certo? É essa distância que vem daqui até aqui, ok? Então, vejam que aí não é a distância de um ponto da base até um ponto da base menor. Não é a distância entre um ponto da base menor a um ponto da base maior. É a distância entre os planos que contêm essas duas bases. Ok? Bom, um tronco de pirâmide é chamado de tronco regular quando é obtido de uma pirâmide regular. Certo? Lembrando, pessoal, o que é uma pirâmide regular? Uma pirâmide regular é uma pirâmide reta, certo? Ou seja, quando o vértice da pirâmide, a projeção do vértice da pirâmide no plano da base, que contém a base, cai exatamente no centro do polígono da base. Então, imagine aí uma pirâmide, certo? Uma pirâmide reta é aquele cuja o vértice, quando ele é projetado no plano da base, ele cai exatamente no centro dessa figura. Dessa forma, você tem, então, uma pirâmide reta. Só que uma pirâmide regular, ela tem mais uma especificidade. Além dela ser reta, o polígono da base, ele é um polígono regular. O que significa um polígono regular? Um polígono regular é aquele cujos lados têm a mesma medida e cujos seus ângulos são congruentes, ou seja, também todos os seus ângulos têm a mesma medida, certo? Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. Então, uma pirâmide reta que tem como base um quadrado, ela é uma pirâmide regular.
certo? Então imagine que é o seguinte, para mim considerar que esse tronco aqui, pessoal, ele é regular, ele tem que ser originado de uma pirâmide reta e a base tem que ser um polígono regular. Ou seja, para esse tronco aqui ser um tronco regular, a sua pirâmide deveria ser reta e esse polígono aqui da base teria que ser regular. Ou seja, todas as medidas dos lados desse polígono aqui, que é o hexágono, teriam que ser iguais. E esses ângulos aqui internos também teriam que ter a mesma medida. Ok? Então, para um tronco regular, então vejam então que um tronco regular ele é obtido de uma pirâmide regular. Ok? Agora, para um tronco regular, valem as seguintes propriedades. As arestas laterais são congruentes. Então, quando a gente tem um tronco regular, pessoal, a gente tem que a medida das arestas laterais são congruentes. Então, essa aresta é igual ao tamanho dessa, que 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 é igual ao tamanho dessa. Pode parecer diferente, pessoal, mas é por questão de perspectiva, ok? Ó, as bases são polígonos regulares semelhantes, certo? Então, para ser tronco, tem que originar de uma pirâmide regular, ou seja, então a base é regular. E se a gente tem um tronco, quer dizer que para você obter um tronco, você tem que passar pela pirâmide um plano de tal forma que ele é paralelo ao plano que contém a base, certo? E a gente sabe que quando a gente intercepta assim, a gente obtém a seção transversal. E essa seção transversal ela é o quê? Ela é um polígono semelhante ao polígono da base. Bom, mas se o polígono da base é um polígono regular, então ela também vai ser um polígono regular, só que em menor escala, ok? Então é isso que eu estou dizendo aqui, que as bases são polígonos regulares semelhantes entre si, ok? Todas as faces laterais são formadas por trapézios isósceles congruentes. Então vocês vão ver que todas essas faces laterais aqui, ó, são trapézios, eles são trapézios congruentes, certo? Isósceles e congruentes entre si. Esse trapézio é igual a esse, que é igual ao lá de trás, que é igual, todos são iguais, certo? Você vai ver que isso faz sentido, porque numa pirâmide, quando você tem uma pirâmide, uma pirâmide reta e cuja o polígono da base é regular, você tem nas faces dessa pirâmide, a gente tem triângulos isósceles e todas as faces são congruentes entre si. Então veja que quando você corta o plano, que era para ser um triângulo, ele se transforma num trapézio, certo? Você vai ver que essa barrinha é paralela a essa, certo? E que esse lado é igual a esse, certo? Então, só para concluir, todas as faces laterais são formadas por trapézios isósceles congruentes. E vejam que faz sentido, né? Que de uma pirâmide a gente tinha que as faces laterais eram triângulos, e quando você corta e tira essa parte de cima, você tira esse pico do triângulo, você sobra então com um trapézio. Se o triângulo era isósceles, ele vai ser um trapézio isósceles também. Ok? Bom, a altura de uma face lateral qualquer é chamada de apótema. Pessoal, então a distância da base, dessa base aqui de cima do trapézio, para a base de baixo do trapézio, é chamado o que a gente chama de apótema do tronco de uma pirâmide, certo? Então a distância qualquer segmento da distância dessa parte aqui de cima do trapézio para a parte de baixo do trapézio é chamado de apótema, certo? Pessoal, então com isso a gente concluiu aí alguns nossos reconhecimentos aí da questão das pirâmides em relação à seção transversal e o que seria tronco de pirâmide, certo? A gente continua a nossa observação sobre essas questões no cone na próxima videoaula. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!